Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui, hoje, dia 4 de outubro de 2023, até aqui o Senhor tem nos dado graça, nós estamos em mais um estudo bíblico de quarta-feira, na Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. Hoje nós iremos dar início a novo objeto de estudo, ou a novo texto que vamos abordar, uma nova carta pastoral, na verdade. Nós estudamos a carta pastoral sobre o Espírito Santo nas últimas quartas-feiras, e aí nós tivemos um estudo apresentado pelo nosso irmão Danúzio, e agora eu retorno dando um estudo ainda sobre as cartas pastorais, mas desta vez a carta pastoral e teológica sobre liturgia na IPB. Esta é uma das cartas que acabou sendo publicada pela nossa editora Cultura Cristã. Eu tenho aqui em mãos um exemplar, é um texto bastante fino, em forma de livro, né, que se refere-se ao texto que nós vamos trabalhar. Nós temos em formato tanto em PDF quanto em formato em livro como este que eu peguei na época. Eu não sei se ainda temos, mas acho que tem. E é um bom material. Então nós vamos estudar hoje a Carta Pastoral e Teológica sobre a Liturgia da Igreja Presbiteriana. Esse texto, ele surgiu na igreja por uma questão da igreja estar lidando com os formatos culticos e litúrgicos um pouco diferentes. Por diferente, eu quero dizer que existiam tanto quanto danças em alguns circuitos que se dizem evangélicos, e alguns outros tipos de malabarismo, teatro, né? Isso estava entrando em algumas igrejas que se dizem evangélicas, e isso estava colocando a igreja em dúvida, e nós tínhamos que lidar com essa situação. Então, a carta pastoral e teológica sobre liturgia, ela vem para dar uma resposta àqueles tempos de inovações culticas, onde as pessoas dançavam, onde tinha alguns fenômenos diferentes no culto, e aquilo era acolhido como algo natural em alguns circuitos. Então, o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele é bastante apologético, ele tenta defender a fé. Eu trouxe a carta na íntegra, nós vamos ler primeiro a introdução da carta e hoje as considerações gerais, que já traz alguns temas teológicos para nós. Diferente da carta pastoral sobre o Espírito Santo, ela é, ao meu ver, de uma forma mais geral, um pouco menos densa. Ela é enriquecedora também, mas a carta pastoral sobre o Espírito Santo que nós vemos, ela tinha por objetivo tratar do fenômeno das línguas, do fenômeno do batismo com o Espírito Santo e do fenômeno da profecia. Então, 3 temas bem densos, e a carta fez o possível para dar algumas orientações. Desta feita, a carta que nós temos, ela trabalha um pouco mais, com menos densidade, eu creio, mas com assuntos também graves acerca da liturgia. Então, nós vamos começar, então, hoje, esse estudo. Então, eu vou ler aqui a introdução. A Comissão Executiva do Supremo Concílio da IPB, por ocasião de sua reunião ordinária em março de 2008, entendeu que havia necessidade de um pronunciamento da denominação a seus concílios, igrejas e membros, que abordasse de maneira pastoral alguns aspectos do culto a Deus que recentemente haviam sido objeto de documentos oriundos de seus concílios. Vou parar por aqui. Então, como podem ver, nesse primeiro parágrafo, a carta está dizendo que ela está respondendo algumas inquietações dos concílios acerca do que estava acontecendo e como deveriam proceder. Esse é o motivo da carta, né? Dar algumas orientações. Vamos continuar para o segundo parágrafo, teremos mais informações. Esses documentos expressavam o desejo dos concílios de receber uma orientação denominacional acerca da inclusão nos cultos da chamada dança litúrgica, coreografias e palmas, com o objetivo de elaborar uma carta pastoral que tratasse desses itens. A Comissão Executiva de 2008 constituiu uma comissão especial. Ele deu a seguinte missão. Eu vou ler o próximo parágrafo também.
com o objetivo de elaborar uma carta pastoral que tratasse desses itens. A Comissão Executiva de 2008 constituiu uma comissão especial e lhe deu a seguinte missão: elaborar o texto de caráter pastoral e teológico quanto à liturgia, observando inclusive danças, coreografias, expressões fortes e palmas, seguindo os princípios já estabelecidos pelos símbolos de fé e das decisões do Supremo Concílio e da Comissão Executiva, inclusa na decisão 187 da Comissão Executiva, Supremo Concílio de 2007, prestando relatório ao Supremo Concílio em sua próxima reunião ordinária. Então, veja, alguns elementos que vão ser tratados aqui. Mais uma vez, as danças, coreografias, expressões fortes e palmas. Aqui haja dúvida o que seria expressão forte. No decorrer, a gente vai ver, a expressão forte é toda aquela expressão que destoa da comunidade. Por exemplo, geralmente nós estamos todos assistindo o culto, de repente alguém começa a ficar pulando ou começa a sair do lugar, essa é uma expressão categorizada como forte. Imagine o caos que seria no culto se cada um começa a transitar no ambiente como quer. Isso não vai dar certo. Então essa aí eu entendo que é a expressão forte do texto. A conferir, mais adiante trataremos disso. Então o objetivo da comissão é esclarecer essas questões, esses elementos que foram pontuados aí pelos concílios inferiores, representados pelos documentos que o Supremo Concílio quer tratar disso. Agora vamos ver os não objetivos, né? Ou seja, até agora falamos dos objetivos. Agora existem algumas coisas que nós não devemos esperar desse documento. Vamos lá. Conforme se percebe pela decisão acima, a Comissão Especial para elaborar a Carta Pastoral não tem como objetivo propor ou estabelecer novos princípios ou normas litúrgicas no âmbito da IPB, uma vez que nossa denominação é confessional e sua confissão, catecismos e princípios de liturgia já tratam do culto a Deus em diversas partes. O alvo da carta pastoral não poderia ser outro, senão partindo dos nossos símbolos de fé, das decisões que a IPB já tomou sobre culto e liturgia, tratar de maneira pastoral e teológica daquelas áreas referentes ao cultos determinadas pela Comissão Executiva do Supremo Concílio da IPB, das quais os símbolos de fé não se pronunciam por não terem sido motivo de preocupação na época em que foram escritos. Então, o que a comissão está dizendo é que ela não vai inovar, não vai inventar a roda. Ela vai simplesmente trazer alguns princípios que não foram tratados ainda, mas não é uma deficiência dos nossos símbolos de fé, e nem tampouco dos documentos antigos, e sim porque são assuntos novos, são coisas da nossa contemporaneidade. Então, a confissão de fé, por exemplo, foi escrita no século XVII. Obviamente, os redatores tiveram que lidar com outros desafios que não aqueles que nós enfrentamos no século XXI. Então, é exigir demais que um documento, mesmo da estatura do nosso símbolo de fé, trate de todas as coisas que podem acontecer. Não trata. E é por isso que a comissão vai tentar aí dar uns direcionamentos baseado nesses documentos. Sigamos. Agora, o objetivo da carta. O objetivo da presente carta pastoral, portanto, uma vez aprovada pelo Supremo Concílio da IPB, é servir de orientação, instrução e direcionamento às igrejas federadas, aos oficiais e aos membros arrolados quanto às expressões físicas no culto, a saber, danças, coreografias, expressões fortes e palmas. Um texto denominacional dessa natureza se faz necessário pela confusão atual existente em diversas igrejas e concílios no que tange a tais assuntos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas relacionadas entre si hierarquicamente por meio de concílios que adota os mesmos símbolos de fé.
Embora não se busque a uniformidade absoluta nos cultos das igrejas locais, tendo em vista que as Escrituras nos dão princípios de culto e não uma ordem litúrgica pré-estabelecida, é desejável, todavia, a busca e a manutenção da unidade tão necessária para preservar a identidade bíblica e denominacional. Além do mais, existe a necessidade de se fundamentar bíblica e teologicamente as decisões nessa direção, bem como empregar-se um tom pastoral. Pois bem, então, mais uma vez ele reforça que não irá trazer nada de novo, mas que vai, esta carta, buscar orientar, instruir e direcionar a nossa denominação do que seriam os princípios de uma liturgia. É interessante notar que este texto não diz que existe uma liturgia rígida que emerge das Escrituras Sagradas e que nós podemos dizer, veja só, vamos fazer o culto assim, 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 porque aconteceu assim, assim, assim. Não, nós temos a liturgia que nós utilizamos, ela é fundamentada em princípios bíblicos e teológicos, que podem ser extraídos, né, das Escrituras Sagradas. E cada igreja local, ela vai construir uma forma uniforme, no máximo possível, a sua liturgia a partir desses princípios. É na expectativa de contribuir para um melhor entendimento destas questões e a busca constante de oferecer a Deus um culto que esteja em conformidade com sua palavra, que apresentamos esta carta pastoral. Então, a comissão termina a sua introdução com bastante humildade, apresentando-se aqui para que possa servir de eixo orientador para as dificuldades que tinha na época. Que Deus ajude para que a gente consiga também extrair para os nossos dias. Agora, feita a introdução, passemos então a algumas considerações preliminares. Hoje, como é uma introdução, vamos nos debater nos 5 itens que são apresentados nas considerações preliminares. Vamos lá. Em virtude da amplitude e complexidade dos temas propostos, se faz necessário abordar nesta parte preliminar da carta alguns temas que provêm o fundamento para o tratamento dos pontos centrais. Vamos a eles. Primeiro, tipos de culto. Existe uma distinção entre a vida cristã como culto constante a Deus, o culto individual, o culto familiar e o culto público solene. A confissão de fé menciona que Deus deve ser adorado tanto em famílias quanto em secreto, e mais solenemente em assembleias públicas. Os princípios de liturgia seguem essa distinção, mencionando o culto público em família e individual. Em diversos aspectos, estas modalidades de culto convergem. Em todas elas, buscamos servir a Deus de todo o coração, na mediação de Cristo e no poder do Espírito Santo. Todavia, as mesmas diferem quanto às circunstâncias, local, participantes e elementos que a compõem. Este item, ele é muito feliz, porque ele começa já a tratar das modalidades de culto. Há algumas pessoas que usam a seguinte metáfora: a minha vida é um culto a Deus. Não está totalmente errado. Até a carta pastoral diz que esse entendimento é possível, porque, de fato, a nossa vida cristã, ela se baseia no culto no momento em que você, por exemplo, procura amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, o texto que fundamenta esta ideia da vida, nossa vida cristã como um culto, está baseado em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7, que é o relato de Moisés dizendo que os israelitas deveriam amarrar a palavra de Deus tanto na testa quanto na mão, deveria recitar para as crianças, nos ambientes domésticos, em todo momento estar lembrando-se do Senhor. Então, neste aspecto, sim, mas o autor é cuidadoso, porque ele diz que você não pode confundir isso com as modalidades de culto individual,
culto familiar e culto solene. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil entende, biblicamente, que existem 3 modalidades. A primeira é culto individual, que é aquele culto que você faz em casa, sozinho. É aquele texto lá do Sermão da Montanha, onde Jesus diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai te ouve em secreto, te abençoará. Esse é o culto individual. Agora existe também o culto familiar, que é aquele culto que Jó prestou a Deus quando ele ainda sacrificava, no período anterior à nossa nova dispensação do Testamento, e ele sacrificava pelos filhos também. Então, havia a ideia de culto familiar. Há, biblicamente, esse princípio. E há o culto solene, que são as santas convocações da Assembleia, bem discriminadas em Deuteronômio capítulo 12, por exemplo. Então, existem apenas 3 modalidades de culto: individual, familiar e público. Guardemos isso por enquanto. Tópico 2. Vida cristã e culto público. Então, agora ele vai aprofundar um pouco mais um tema que ele trouxe en passant, de passagem. A vida cristã é um culto constante a Deus que é oferecido individualmente em qualquer tempo e lugar onde não é necessário que se exerçam os chamados elementos de culto. Por exemplo, oração, cânticos e leitura da Bíblia. O culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus, sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. Deste culto constam elementos que serão abordados mais adiante nesta carta pastoral, alguns dos quais não fazem parte da vida cristã como culto. É preciso que se entenda claramente que existe uma diferença fundamental entre nossa vida diária como culto a Deus e o culto que a Ele prestamos publicamente, juntamente com os demais irmãos em Cristo. Determinadas atividades que seriam pertinentes à nossa vida como culto não seriam próprias a este culto. Então, o redator deste texto, ele entende que é possível fazer concessões ao descrever a vida cristã como culto, mas isso ainda é uma metáfora, é uma forma de dizer. O culto mesmo só existem 3 modalidades: individual, familiar e público. E ele insiste que não se pode utilizar esse expediente de tratar a vida como culto como substituto do culto a Deus. Porque é esta preocupação que está sobrevoando aí o nosso texto. Ele está preocupado de que algumas pessoas possam utilizar desta falácia, deste argumento, dizer: mas eu cultuo a Deus em casa, não irei à igreja. Isto é falacioso, isto é um argumento enganoso. O redator está preocupado em mostrar que estas são coisas diferentes. Não são excludentes, mas elas convergem, elas se completam. Então, eu cultuar em casa não exclui o fato de eu precisar congregar junto com a comunidade. São 2 coisas diferentes, complementares e não excludentes. Item 3. O templo. O culto público a Deus pode ser prestado em qualquer local pelo seu povo, não havendo para isto local mais sagrado que outros, conforme ensina a confissão. Vai citar a confissão de Westminster aqui. Agora, sobre o evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em se ofereça, para o qual se dirige, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Ponto. Apesar disso, as igrejas locais podem reservar determinados espaços exclusivamente para o culto público, em nome da conveniência e da propriedade. O que caracteriza o culto público não é a sua realização num templo, mas a sua convocação, seu caráter público,
a presença dos elementos que o constituem como culto, bem como sua condução por líderes para isto separados. Assim, quer seja no templo das igrejas, quer em seus salões sociais ou acampamentos ao ar livre, ou em instalações quaisquer, onde o povo de Deus, para isto convocado, se reunir com o propósito específico de cultuar publicamente a Deus, ali temos um culto público e solene, o qual deve ser realizado conforme o ensino das Escrituras. Ao se buscar um local para o culto público a Deus, deve-se levar em consideração a conveniência, propriedade, facilidade e outras circunstâncias que devem ser analisadas sempre pelos princípios gerais da Bíblia e do bom senso. Então veja, esse nosso texto aqui, ele diz que não há problema nenhum em nós termos um templo para ser o local de adoração. Não há dificuldade. Mas que o culto, ele não está ancorado ou limitado a este local. Onde quer que a igreja seja convocada para congregar-se a fim de prestar culto a Deus, ali estará acontecendo um culto solene, porque o seu caráter é público e foi expedida uma convocação para que a igreja ali então se congregue. Por isso, ele está tentando mostrar para nós que, embora o templo seja importante, porque é um espaço reservado para esse fim, para adorar a Deus, tem a sua iluminação precisa, o seu mobiliário, ele é construído a fim de proporcionar àqueles que vêm poder adorar de uma maneira mais fácil. Ele está dizendo, embora nós tenhamos todos esses elementos, e são bons, necessariamente o culto não significa ser dependente de estar dentro de um templo. Pode ocorrer um culto em qualquer outro lugar sem as instalações que temos. Pode ser feito culto ao ar livre, por exemplo. Quarto, a igreja como comunidade social. As igrejas locais não são apenas uma expressão visível da Igreja de Cristo. Elas também são comunidades que se organizam socialmente. É admissível que as atividades de cunho sociocultural façam parte da vida das igrejas locais, como festividades relativas às datas do calendário público, eventos de lazer e culturais, acampamentos, retiros, formação de grupos por interesse cultural, encontros que visam simplesmente a socialização dos membros, a discussão de temas da atualidade, ou até mesmo atividades que visam proporcionar oportunidades de melhora profissional, como cursos profissionalizantes e de línguas. Outro exemplo são as tradicionais reuniões sociais, onde ocorrem brincadeiras, danças de rodas, encenações, etc., etc. Assim sendo, é preciso fazer uma distinção muito clara entre atividades de natureza social e cultural das igrejas locais e aquilo que se faz no culto público a Deus. Muitas atividades que são cabíveis, pertinentes e próprias à natureza social das igrejas locais, não devem ter lugar no culto, pois nem são elementos deste e nem contribuem para que os referidos elementos sejam mais utilizados pelo povo de Deus. Consequentemente, é preciso que os pastores e presbíteros das igrejas locais instruam as suas igrejas acerca desta diferença, de preferência ao início das atividades sociais, evitando denominar como culto aquelas atividades de que não são de direito. Então, uma igreja, e aqui pensando na igreja enquanto comunidade, é totalmente admissível que tenhamos alguns eventos sociais, que de fato nós geralmente presenciamos. Nós temos encontros dos jovens, dos adolescentes, das irmãs, temos palestras que às vezes são servidas aqui esporadicamente, vez por outras palestras de autarquias municipais já vieram aqui, convite da UMP, por exemplo. Então, isto é ótimo, isso é admissível ao seu caráter social quanto comunidade, até aí tudo bem. Contanto que não se caracterize isto como culto. Isso que ele quer dizer e deixa bem claro. Quinto e último tópico dessas considerações iniciais, preliminares. Culto e cultura. Entende-se como a cultura de um povo o conjunto de crenças
valores, costumes, práticas, tradições, religiões e símbolos de determinados grupos étnicos. Como tal, a cultura não deve ser percebida como algo moralmente neutro. A queda do homem afetou profundamente todas as dimensões de sua existência. As culturas, embora preservando valores morais e éticos, bons por causa da graça comum de Deus, refletem o atual estado do mundo caído e sem Deus, morto em ofensas e pecados, e por natureza debaixo de sua santa ira e condenação. Muitos aspectos culturais são distorções da revelação natural de Deus. Por esse motivo, costumes e hábitos de um povo não devem ser tomados como critérios e referenciais daquele culto que Deus revelou e que lhe é agradável. Por exemplo, as danças religiosas que alguns povos incorporaram de longa data em suas tradições e expressões religiosas. A palavra de Deus, e ela somente, é a única regra de fé e prática do seu povo. E é nela que devemos buscar os princípios e elementos que compõem o culto a Deus. À luz dos preliminares acima, voltamos-nos agora para a natureza do culto público cristão. Então, esse último tópico ele tem por objetivo alcançar as manifestações religiosas de danças tão comuns ao povo judeu. Então, é muito comum você ver na Bíblia algumas expressões de dança, como vamos nos apresentar ao Senhor com adufes e danças. Davi dançou quando levou lá a arca da aliança para Jerusalém, em frente do seu cortejo, que foi repreendido por Mical. Há outros tipos de dança também que marcaram alguns momentos do povo de Deus, mas a gente entende isso como aspectos ou traços de marcas culturais do povo de Israel no Antigo, e não necessariamente são elementos do culto do Antigo Testamento. Ora, nós sabemos que no Antigo Testamento os elementos do culto estão presentes nos mobiliários do tabernáculo e nos rituais que estão anexos a esse mobiliário e nos ministradores do tabernáculo, como sacerdotes, levitas e sumos sacerdotes. Esses são os elementos culticos do Antigo Testamento. Então, danças, ou adufes e atavias, que são elementos de expressões culturais religiosas. É isso que o autor está tentando aqui nos relembrar. E não é dessa cultura que nós vamos nos apropriar para impingir no culto público de Deus, a Deus, que a cultura parece sugerir. Considerações finais. Então, hoje nós introduzimos os principais temas que ainda serão desenvolvidos no decorrer dos próximos estudos. Continuemos crescendo no conhecimento de Deus, para que saibamos cultuar a Deus como está revelado nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.